E aí, gente, vamos falar um pouquinho agora do terceiro caso de fatoração algébrica, beleza? O terceiro caso diz respeito à diferença entre dois quadrados. Então, por exemplo, se eu tenho o número a elevado ao quadrado menos, ou seja, a diferença, menos um número b elevado ao quadrado, eu posso escrever como o produto de a mais b multiplicado por a menos b, ok? Então percebam que quando vocês tiverem alguma coisa desse tipo, primeiro olhem e vejam se vocês têm um elemento aí que logo de cara já está ao quadrado. E se vocês têm uma diferença entre esses dois números. Então, a gente pode escrever isto dessa forma, beleza? É importante vocês gravarem como esses casos se comportam para não ter que ficar desenvolvendo tudo de novo, ok? Mas de modo geral, vou aqui apresentar para vocês, vou demonstrar por que quando a gente tem a diferença entre dois quadrados, a gente pode escrever pela multiplicação de a mais b vezes a menos b. Então, imagina aqui que eu tenho a mais b multiplicado por a menos b. Fazendo aqui o chuveirinho, a vezes a me dá a ao quadrado, a vezes menos b me dá menos ab. Aqui, mais b vezes a me dá mais ba ou mais ab, uma vez que a multiplicação não importa a ordem dos fatores. E aqui, mais b vezes menos b, vou colocar aqui embaixo, tá bom? Me dá menos b ao quadrado, ok? Então, analisando aqui, eu posso simplificar o menos ab com mais ab, resultando aí para mim em a ao quadrado menos b ao quadrado, ok? Então, é por isso que a gente consegue escrever dessa maneira. Então, vamos ver como isso se comporta nas expressões? Bom, utilizando aqui esse exemplo, x ao quadrado menos 25, a primeira coisa que eu faço é analisar se eu tenho uma diferença entre os dois números. Então, sim, eu tenho uma diferença. E depois eu tenho que perceber se esses números estão escritos de uma forma ao quadrado. Ou seja, aqui nesse primeiro caso, já percebo que x realmente está escrito da forma ao quadrado. Já está bem óbvio para a gente. Agora, o 25, a gente pode perceber aqui que, na verdade, a gente pode escrever ele como 5 ao quadrado. Então, muitas vezes isso pode não ser óbvio para a gente, mas, de uma forma geral, o que a gente faz? Primeiro, analisa se tem uma diferença e, se pelo menos um dos números está elevado ao quadrado, o que a gente faz? A gente extrai a raiz quadrada de ambos os números. Então, aqui a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. E aqui, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa expressão aqui, x menos 25, x ao quadrado menos 25, na verdade, ela pode ser escrita como x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Ou seja, uma diferença entre dois quadrados. Então, visto isto, a gente pode escrever isso da seguinte maneira. A mais b vezes a menos b. Então, quem faz o nosso papel de a aqui é o x, e quem faz o nosso papel de b é o 5. Então, escrevendo dessa maneira, a gente tem que x ao quadrado menos 25 pode ser escrito como x mais 5 que multiplica x menos 5, ok? Então, aqui, no segundo exemplo, de novo, vamos analisar primeiro se a gente tem uma diferença de quadrados. Se a gente já tiver uma soma, já para por aí, porque não vai ser uma diferença de quadrados, ok? Então, a primeira coisa,
analisar aqui o sinal entre os dois números, entre as duas expressões. Outra coisa, a gente vai analisar se pelo menos um deles aí tá escrito ao quadrado ou se sugere pra gente alguma coisa do tipo, ok? Então, extraindo aqui a raiz quadrada de ambos os números, a gente tem que a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, e a raiz quadrada de 64 é 8, ok? Beleza. Feito isso, a gente percebeu que a gente tem aí uma diferença entre quadrados. Então, como que a gente pode escrever? A gente pode escrever dessa mesma forma, a mais b vezes a menos b, para não ter que ficar aí demonstrando toda hora como que funciona com vários números diferentes, ok? Mas de uma forma geral, se a gente tem esse formato, a gente pode escrever desse jeito. Então, quem vai fazer o nosso papel de A é o x e quem vai fazer o nosso papel de b é o 8. Então, x ao quadrado menos 8 ao quadrado é igual a x mais 8 que multiplica x menos 8. Beleza? Bem facinho, né? Esse. Bem legal também. Vamos analisar agora o quarto caso. O quarto caso diz respeito ao trinômio quadrado perfeito, que a gente vai usar muito mesmo. Para fins de Enem, talvez nem tanto. Assim, já vi cair, mas a probabilidade disso acontecer não é muito alta. Mas para outros vestibulares, como FUVEST, Unicamp, Unesp, é assim, certeza que cai alguma coisa relacionada à faturação. E o trinômio quadrado perfeito é o queridinho dos vestibulares. Então, vamos imaginar assim, o trinômio quadrado perfeito, ele fala pra gente que a mais b ao quadrado pode ser escrito como a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Geralmente, vocês podem já ter ouvido aí os seus professores falando o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ok? Agora, se a gente tiver aqui uma diferença entre os números, o único sinal que vai mudar é esse que eu coloquei aqui em vermelho para vocês. É este primeiro sinal. O segundo sinal ele não vai mudar. Então, o que a gente tem nesse caso quando a gente tem uma diferença? A gente vai ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, percebam que quando a gente tem uma diferença, o único sinal que muda é o primeiro sinalzinho aqui. O segundo sinal aqui, ele continua sendo positivo, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo disso, vamos ver por que isso se aplica. Imagina aqui o número a mais b ao quadrado. Eu falar que a mais b ao quadrado é isso daqui, é a mesma coisa que eu falar a mais b que multiplica a mais b, ok? Então, aqui utilizando o chuveirinho, a gente tem que a vezes a ao quadrado mais a vezes b, ab, mais aqui b vezes a, ba ou ab, uma vez que a gente está lidando com a multiplicação, e aqui b vezes b, b ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter a ao quadrado mais ab, então 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então, por isso que a gente consegue escrever essa expressão dessa maneira. A gente diz que isso é um trinômio quadrado perfeito. Em breve a gente vai ver que existem outros casos. Vamos fazer aqui o exemplo porque a gente só muda o primeiro sinalzinho quando a gente tem uma diferença. É bem fácil, vocês vão ver. Então, aqui, a menos b ao quadrado, eu posso escrever da seguinte forma. A menos b que multiplica a menos b, ok? Então, de novo, fazendo um chuveirinho aqui, eu tenho a vezes a ao quadrado. Aqui, a vezes menos b
me dá menos AB. Aqui, menos B vezes A me dá menos BA ou menos AB, uma vez que eu estou lidando com multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto. E aqui, menos B vezes menos B, menos com menos na multiplicação, dá mais. Mais o quê? B ao quadrado. Portanto, aqui a gente tem A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Por isso que apenas o primeiro sinal, ele sofre aí uma alteração, tá bom? Então, é bem simples, caso vocês não se lembrem disso aqui, basta a gente escrever um número aí multiplicado por ele mesmo e fazer a distributiva. Mas, de um modo geral, salva bastante tempo a gente entender como que escreve o trinômio quadrado perfeito, tá bom? Então, vamos aqui para um exemplo. Eu tenho esse exemplo aqui, x ao quadrado mais 2x mais 36. Bom, de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair a raiz quadrada dos carinhas que estão aqui nas minhas extremidades, beleza? Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, a gente simplifica aqui, a gente obtém que é x. E a raiz quadrada de 36, a gente obtém aí que é 6. Então, esses carinhas aqui vão fazer o papel para mim do A e o papel do B. Agora, muito importante, a gente só vai ter um trinômio quadrado perfeito se esse centro aqui, ele for igual a 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes A vezes B. Aqui a gente tem que 2 vezes A vezes B vai ser igual a 2 vezes x vezes 6. Portanto, 2 vezes A vezes B é igual a 12x, o que confirma para mim esse valor do centro aqui. Portanto, a gente tem sim um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente pode escrever ele como x mais 6 ao quadrado, uma vez que esse é o que representa o nosso A, e esse daqui é o que representa o nosso B. E por que eu escrevi x mais 6 ao quadrado? Uma vez que esse primeiro sinalzinho aqui é positivo. Então, eu sei que aqui eu vou ter uma soma, beleza? Vamos aqui para mais um exemplo do trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho aqui x à sexta menos 2x ao cubo vezes y mais y ao quadrado. Então, de novo, a primeira coisa que a gente vai fazer é extrair a raiz quadrada das extremidades, tá bom? Então, aqui, x elevado à sexta, utilizando a propriedade de potenciação, eu posso escrever como x elevado ao cubo elevado ainda ao quadrado. Lembra que quando a gente tem aí um número elevado a um expoente m e tudo isso elevado a um expoente n, é a mesma coisa que eu escrever a elevado a m vezes n, ok? Então, aqui, 3 vezes 2 me dá 6. Então, extraindo aqui a raiz quadrada desse carinha, eu posso simplificar o índice 2, que está aqui oculto, com esse ao quadrado, e eu vou ter que o carinha que representa o meu A, nesse caso, vai ser x ao cubo. Extraindo aqui a raiz quadrada de y ao quadrado, e simplificando, eu tenho que o carinha que vai me representar o B é o y, ok? Então, de novo, primeiro eu escrever essa expressão como um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que verificar se esse carinha que está aqui no meio vai ser igual a 2 vezes o primeiro pelo segundo, ok? Então, analisando aqui 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes A vezes B, vai ser igual a 2 vezes x ao cubo vezes y. Então, vai me resultar aí em 2x ao cubo y, beleza? Então, eu verifico que esse número aqui é igual a esta expressão aqui. Então, tudo bem, é verdade, a gente tem um trinômio quadrado perfeito.
Agora veja, eu vou escrever isso daqui como uma soma ou como uma subtração? A gente só precisa analisar aqui este sinal. Como aqui a gente tem uma subtração, na verdade aqui a gente vai ter uma subtração, beleza? Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro. Vamos fazer esse exercício aqui da FUVEST. Ele fala pra gente assim: seja R igual a raiz de 2 mais raiz de 3. Então, escreva pra gente raiz de 6 em função de R. Bom, então eu tenho aqui que R é raiz de 2 mais raiz de 3. Escrevendo R ao quadrado, eu vou ter o quadrado do primeiro, então já simplifico essa raiz aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, mais o quadrado do segundo. E eu já simplifico aqui esta raiz ao quadrado. Bom, aqui 2 mais 3 me resulta em 5. 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Como a gente tem aqui uma multiplicação, a gente pode multiplicar os termos que estão dentro da nossa raiz. Então, 2 vezes 3, raiz de 6. Opa, é raiz de 6 que ele quer aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a raiz de 6, escrevendo ela em função de R. Então, eu quero deixar o raiz de 6 aqui ó, sozinho do meu lado da igualdade. Como esse 5 está positivo, eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo, ok? Ainda assim, R ao quadrado menos 5. Agora, aqui desse lado da igualdade, eu tenho 2 vezes a raiz de 6. Então, para eu obter apenas o 6 aqui, como esse 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se o 2 está multiplicando aqui, ele passa dividindo aqui. Então, raiz de 6 pode ser escrita como R ao quadrado menos 5 sobre 2. Ok? Bem simples, né, gente? Bom, o último caso que a gente vai analisar agora é, na verdade, verificar se a expressão ela é, na verdade, um trinômio quadrado perfeito ou não. Então, para isso, de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair as raízes de quem está nas extremidades. Então, aqui, raiz de 16x ao quadrado, eu simplifico aqui esse x ao quadrado. E o raiz de 16 é 8, então eu vou ter 8x. Aqui, a raiz de y ao quadrado, simplificando novamente, é y. E esses carinhas vão me representar aí o a e o b. Agora veja, para isso ser um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que essa expressão aqui, ela tem que ser igual a 2 vezes a vezes b. Ou seja, 2 vezes 8x vezes y. 2 vezes 8x vezes y me dá 16xy. É diferente da minha expressão que tem aqui. Portanto, eu não tenho um trinômio quadrado perfeito, ok? Então, a gente não pode escrever ele da maneira como a qual a gente estava escrevendo anteriormente. A gente só pode escrever daquela forma se a gente tiver um trinômio quadrado perfeito, beleza? Então, gente, vamos parar o quarto caso por aqui. E na próxima aula, a gente já vai ver mais alguns casos, ok? Até mais!